5 dicas para você interpretar o seu primeiro personagem RPG. Algo que muitas vezes as pessoas chegam procurando a gente falando: meu, como que eu começo nesse jogo? Eu tenho medo de começar nesse jogo. E eu quero desmistificar um pouco isso para você e trazer 5 dicas super valiosas que vão te ajudar para você começar a se expressar melhor e entender mais sobre o que é o RPG, o que é esse jogo de interpretação de personagens. A primeira coisa que você precisa saber é que você terá o apoio do seu mestre e dos outros jogadores da sua mesa para te ajudar a construir seu personagem, a entender o jogo, entender as regras do jogo. Fique tranquilo, tá todo mundo junto contigo. Eu ouso dizer que o RPG tem 3 pilares básicos: a amizade, a diversão e a interpretação. A amizade em primeiro lugar, porque você vai conhecer novas pessoas, você vai jogar mesas diferentes, você vai a eventos algumas vezes, vai conhecer pessoas que falam: caraca, gosto como essa pessoa pensa, caraca, gosto como essa pessoa joga, e você vai começar a entender. Eu posso falar que hoje eu tenho várias amizades que vieram do RPG porque eu priorizei a amizade em cima, inclusive, da diversão e da interpretação. Gosto disso, sabe? É uma das maiores riquezas que esse jogo traz, é conhecer novas pessoas. E aí vem a diversão, que é dar risada, é explorar coisas novas. Isso me deixa muito feliz e isso faz eu me divertir na minha mesa. Então é uma coisa que você pode explorar também. E vem a interpretação. Eu, particularmente, gosto de fazer vozes, eu gosto de fazer caretas e tudo mais, mas não é necessariamente isso, para isso que o RPG foi feito. Se você for jogar um LARP, que é um live action, aí sim é importante você interpretar, se vestir e tudo mais. Mas vamos para nossa segunda dica, que é exatamente isso. O RPG é um jogo sobre entender e tomar decisões. Como assim, Marco? Como um jogo de decisão, não é um jogo de interpretação? É a interpretação do que o seu personagem, ele vai ter uma ficha, vou pegar uma ficha, por exemplo, parecida com essa, que vai ter várias características e você vai respeitar essas características para tomar decisões do seu personagem, que você criou. Então é muito simples, porque às vezes você ganha um personagem pronto, mas às vezes você vai criar o seu personagem. E quando você cria o seu personagem, você tem toda a estrutura dele para você. Você sabe o que ele fez, como que ele faz, como ele atua. Você vai bolar isso na sua cabeça, né? Qual é o comportamento? Ah, mas Marco, logo na primeira sessão eu preciso saber tudo? E eu vou falar hoje, com a minha experiência, que não, você não precisa saber tudo na primeira sessão. Você pode descobrir. Eu falo que a gente demora umas 3 a 5 sessões, mais ou menos de umas 2, 3 horas, para pegar o jeito do personagem. Ah, mas é uma one shot. Uma one shot é uma sessão única, né, de um jogo. Não, tudo bem, é rapidinho ali. Mas às vezes quando você tá jogando uma campanha, você quer bolar um pouco mais desse personagem e você vai descobrindo como ele age, qual a decisão que ele vai tomar aqui e ali. O meu personagem na mesa de Nindale, né, o Barhal, eu vim com uma ideia com ele, interpretei essa ideia e eu comecei a perceber que a ideia dele vai mudando conforme eu vou interagindo com os outros personagens. E o que eu me imaginei que seria, por exemplo, uma coisa de ódio, olha os personagens aí que estão jogando comigo, vão descobrir umas coisas aí, mas que eu imaginei que era uma coisa que eu ia ter uma relação de ódio com eles, pela interpretação e pelo ambiente, o negócio se transformou numa amizade, ainda com o pé atrás, mas com uma amizade. E a gente vai entendendo isso ao longo do caminho. Então isso vai acontecendo porque você vai conhecendo o seu personagem ao longo do caminho. Então essa é a sua segunda dica. Não precisa se preocupar com caras e bocas, deixa isso pra frente. É um luxo do RPG começar a ter um Matt Mercer e ter a galera ali interpretando igual no Critical Role. Cara, de resto, meu, vai jogar, vai se divertir, tá bom? Lembra disso. A primeira opção, o primeiro pensamento do RPG é diversão. Você vai encontrar vários tipos de mestres, narradores, vários tipos de jogadores, e você vai ver quem que você gosta de jogar, quem você não gosta de jogar, e aí você vai descobrindo isso cada vez que você for jogando com pessoas diferentes. Então vamos para a terceira dica, para complementar a segunda: conheça a ficha do seu personagem. Mas não somente a ficha de forças, poderes, atributos, habilidades, perícias, não. Conheça o seu personagem um pouco mais a fundo. Vai atrás de descobrir qual é a sua backstory. Cria alguma coisa legal para ele. Quando eu mestro RPG e eu recebo as backstories, eu tenho 2 tipos de jogadores. Aqueles que escrevem 1, 2 parágrafos e interpretam maravilhosamente bem. Eu tenho pessoas que escrevem 10 páginas de backstories e interpretam bem também. E também tem um cara que escreve 10 páginas de backstory e interpreta muito mal, não tem sentido nenhum que ele tá fazendo. Ele só gosta de escrever uma backstory. Se é curto ou longo, não importa. O importante é que você comece a adentrar o teu personagem e entender o que ele fez para chegar até aquele momento atual. Dá o exemplo do Barhal. Ele, tinha uma história ali com a família dele. Eu só não vou dar muito spoiler porque você tem que assistir lá aqui na live, tá? Na Twitch. Então, toda quinta-feira às 8 horas. Mas o Barhal veio de uma família, foi deserdado dessa família por uma razão, que eu só vou falar na live. Ele sai dessa família, ele passa por vários desafios e ele tem que viver nas sombras para poder conseguir sobreviver. E aí ele passa 20 anos apagado. Ele tá sendo torturado por 20 anos. E aí ele volta e, encontra os caras ali. Ele é salvo pelo grupo, né? Então, toda essa backstory vai construindo o porquê que ele é nervoso, porquê que ele se joga e ataca, porquê que tem hora que ele quer fugir da batalha, porquê que ele apoia, porquê que ele não apoia. Essas ideias de comportamento, ação e reação são muito importantes. Isso você pega lá na backstory. E se você quiser, no nosso site, eu vou deixar aqui também, a gente tem alguns textos que explicam como criar uma backstory bacana sem precisar ter muito frufru. E tem um guia também que o mestre Sam Rock disponibilizou pra gente, a gente colocou aqui na nossa identidade visual e disponibiliza pra você também, porque são algumas perguntas que você vai respondendo, vai ficando mais fácil de você entender o seu personagem, ainda mais no começo.
Aliás, um dos momentos que eu mais gosto é criar o personagem, né? Trazer todo o conceito, entender sobre ele, o que ele era antes, o que aconteceu e tudo mais. Então, avançando isso, a gente vai para um quarto ponto, que é trabalho em grupo. Todas as pessoas que entram dentro de um projeto ali, né, de uma história, né, de um conto ou de uma crônica, elas têm que ter um objetivo em comum. Não adianta um querer ir pra lá, outro querer ir pra lá, outro querer ir pra lá, por quê? Vai só atrapalhar o mestre, vai ficar todo mundo desordenado e a história perde a graça, porque o veio comum, a gente perde esse caminho, né? Então, a gente sabe que a gente tem que ir por aqui, mas se todo mundo quer testar pra cá, quer testar pra lá, aí ferrou. Se todo mundo quiser fazer uma curva e sair do caminho e ir pra lá, beleza, porque aí a gente cria uma outra história, porque a história é criada em conjunto, não é o mestre que constrói a história, né? Isso a gente chama de railroad, né? Se a gente ficar só no que o mestre quer, é railroad. E se ficar só no que a galera quer, é sandbox. Agora, tem que ter esse meio caminho, todo mundo construindo junto. Tem que ter um vilão, tem que ter um negócio que a galera precisa resolver. E tem algumas estratégias sobre isso que depois a gente pode trazer pra você, que é como deixar todo mundo alinhadinho em todas as sessões pra resolver o problema principal. Mas nada impede de parar numa taverna pra tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Mas o mais importante é que o grupo em si esteja alinhado. E que se eles forem se dividir em algum momento, por exemplo, vai 2 pra cá e 2 pra cá, né? Por exemplo, como aconteceu aí numa campanha de The Witcher. 2 precisavam buscar os cavalos pra gente poder caminhar, e 2 precisavam buscar comida e informação. Então, cada um foi pra um lado. Isso faz sentido, né? Uma campanha minha de Cyberpunk, uma pessoa foi pro cima de um teto, porque era sniper. Depois o outro ficou pra trás, porque ele era um hacker, e ele queria ficar olhando tudo enquanto a galera tava indo em combate. 2 eram infiltradores e combatentes, então eles foram de frente. Então eu tenho aí 3 posições de 4 pessoas diferentes, e acontecendo coisas que são importantes para um único objetivo. Então cada um tá vendo a perspectiva de cada um, né? Porque o que é o RPG? São 4 jogadores mais o mestre, por exemplo, eu tenho 5 perspectivas de uma história. Cada um vai vivenciar um pouquinho dessa história, e o legal é que todo mundo saiba dessa história. Então eu particularmente acho isso muito divertido. Então essa quarta dica é: tenta trabalhar em grupo. Pô, o que meu grupo quer? O que meu grupo não quer? Será que eu preciso me comunicar com ele? Às vezes vão ter discussões. Putz, eu quero isso e você quer aquilo. E aí a gente faz uma discussão PVP, até um combatezinho, né? Jogador contra jogador, porque isso é importante, é legal, né? Com regras e saudável. Agora, se cada um quer fazer uma coisa diferente, cada um se separa, pô, a gente perde o jogo. Isso desanima muito. Eu já perdi algumas mesas assim, como jogador, tanto quanto mestre, que desanima porque cada um quer ir pra um lado e fala: a história é pra lá, porque tá todo mundo indo pros outros lados, porque querem explorar coisas nada a ver com nada. E é literalmente nada a ver com nada. Não estavam contribuindo pra história principal, pra derrotar o vilão que tava destruindo tudo. Você fala: os caras querem aproveitar a vida enquanto o vilão tá quebrando toda a cidade? Não tem como, né? E aproveita, segue o nosso canal, põe o sininho que tá vindo um monte de coisa legal pra você. E dito isso, a gente vai pra quinta dica, que é: você não tá no RPG pra vencer, você tá ali pra trabalhar em grupo, pra construir uma história, que essa é a coisa mais bonita do RPG. O que me atrai nesse jogo, né? Independente do sistema, do cenário, do mundo, construir histórias, conhecer coisas novas através de diversas perspectivas. Então, não se tem um vencedor. Prepare-se pra ter um personagem que vai morrer, prepare-se para não conseguir vencer, prepare-se para fugir, porque é na vida real. Se um cara chegar em você com uma arma, por exemplo, e for te atacar, você vai atacar o cara? Talvez sim, ou então você vai fugir, que é o mais seguro, né? Cuidar da sua própria vida. Então, o seu personagem tem que ser coerente com essas decisões, que é o que aconteceu num dos capítulos aqui da nossa live de Nindale, né? A Ordem de Nocturne. A gente enfrentou uma hidra gigante, só que começou todo mundo a tomar dano. E aí a gente falou: não vai dar. Então vamos começar a cair fora. E aí a gente começou a criar uma estratégia pra todo mundo começar a recuar, atacar e recuar, atacar e recuar. E até a Hydra não conseguir mais acompanhar a gente. Algumas vezes vai ser isso, algumas vezes você vai perder teu personagem. Então, por exemplo, eu na última sessão, eu tava mega felizão que eu ia conseguir fazer um monte de coisa, mas o dado vinha 1, 2, 3. E aí você fala assim: não consigo fazer nada. E é frustrante, mas faz parte da história. Porque vamos pensar num grupo na história. Quando seu personagem começa a se ferrar, você dá oportunidade pros outros personagens serem os heróis naquele momento, de salvar, priorizar você, fazer alguma outra coisa ali pra te ajudar, né? Olha que legal. Então, às vezes, você sacrifica um personagem, né? Então, tem vários momentos. Então, você não tá lá pra ser o herói. Você tá lá pra se divertir e criar uma história. E eu acho que isso é um papel fundamental que muitas pessoas esquecem. Não tá ninguém pra ser melhor do que ninguém pra ser o mestre combeiro, Master Power Ultra Plus. Não quero o mestre combeiro, Master Power Ultra Plus. Eu quero o cara que vai interpretar bem o seu personagem com decisões coerentes com a sua ficha e com o seu backstory. Com decisões que vão ajudar o grupo a construir uma história. Que, se for necessário, ele vai sacrificar algum item, alguma coisa dele, ou até ele mesmo, pro grupo poder avançar na história, né? Ter uma vitória, digamos assim, né? Mas avançar na história, porque a gente vence em grupo. O mestre não tá contra você, nem os jogadores estão contra você, tá todo mundo a teu favor e a favor do resultado final. E se essas dicas fizeram sentido pra você, deixe saber aqui embaixo, coloca nos comentários. Inclusive, quero que você me conte qual é a dica número 1 que você daria pra quem tá começando a jogar RPG, se você já tá aí jogando há um tempo. Deixa nos comentários, vamos começar a fomentar essa informação. Quem sabe a gente
gente não sobe essas informações no blog, ou a gente faz um outro vídeo com as dicas da comunidade, hein? Ah, e pode ser muito legal. Vai pro próximo vídeo, vem com a gente, um grande abraço e até mais. Tchau!